aí, minha gente? Sejam bem-vindas, Psis, a mais um Psi do Futuro Talks. Na verdade, esse é o primeiro de vários que vão vir aí. E hoje eu tô aqui com algumas Psis que fazem parte aqui da nossa história do Psi do Futuro, que têm andado com a gente já há alguns anos e particularmente fazendo mentoria nesses últimos 6 meses. Vou apresentar um pouquinho elas, depois elas vão falar um pouquinho mais da história delas também. Mas então a gente começando aqui pela Karina. A Karina, ela tem 24 anos, tá formada há 1 ano e 2 meses, trabalha com nicho de ansiedade no Instagram e é lá do Rio de Janeiro. Isso. A gente tem aqui a Carol Rangel, que tá formada há 5 anos e ela trabalha nesse nicho de amor próprio no Instagram. É lá de Porto Alegre, né, Carol? Tem 30 anos. Eu, que acho que vocês já devem me conhecer, mas vou me apresentar. Eu sou a Alana, eu tenho 26 anos, tô formada aí há quase 3 anos e tenho trabalhado no meu Instagram, focado mais nesses últimos tempos em psicologia na prática, para uma vida mais leve. E temos também aqui a Bárbara Maia, que está formada há 1 ano e meio, mas já está atuando na clínica há 1 ano, trabalha com amor próprio também no nicho, né, nas redes sociais, e é lá de Minas Gerais, tem 24 aninhos também. Então, assim, a gente tem alguns contextos aqui, né, de a Carol que já está formada um pouquinho mais de tempo, a Bárbara e a Karina que saíram da faculdade há menos tempo, e talvez muitos de vocês que ainda estão na faculdade ou estão para sair vão poder se identificar com a realidade delas. Eu estou no meio termo aqui, mas vou poder também compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. E aí eu tava conversando com as meninas antes da gente começar. A gente vai bater um papo aqui com vocês hoje sobre a mentalidade na psicologia, tá? Então, para eu não ficar monopolizando aqui a conversa, eu já queria pedir para cada uma, quem quiser, falar um pouquinho de como que foi durante a faculdade para vocês essa questão da forma como vocês encaravam a profissão e a carreira que vocês poderiam ter dali para frente. Porque é uma realidade que a gente vê muito, a gente fala muito isso no Psi do Futuro, que é como a gente sai da faculdade sem saber nada sobre empreendedorismo, muitas vezes com um monte de crenças limitantes sobre a própria profissão. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que foi a experiência de vocês nesse sentido. Quem quer começar? Posso começar? Pode. Eu sempre tive assim, uma veia muito empreendedora, sempre tive sonhos grandes, e quando eu me encontrei na psicologia, eu achei que seria a carreira perfeita, porque eu teria essa liberdade, não teria chefes, né? Poderia ser minha própria chefe. Uhum. Mas na faculdade isso foi meio que adormecendo, porque o que a gente escuta é que a profissão não dá dinheiro, a clínica não seria o suficiente, os professores sempre com uma visão bem limitada. Então aquilo começou a me incomodar. Quando eu me formei, eu fiquei naquele dilema, e agora, né? Eu ainda tentei ir para o consultório, mas o primeiro ano foi bem difícil, porque eu não sabia como divulgar meu trabalho, tava no cartãozinho ainda. Sim. E aí eu tive que começar a atender numa clínica com convênios, Com convênio para mesmo. fazer minha primeira clientela. E como é que foi na época essa experiência do convênio? Foi bem difícil, assim, porque a gente recebe muito pouco, né? E precisa entregar um trabalho em menos tempo de consulta, de atendimento. E aquilo foi me frustrando. Então, foram 1 ano e meio que eu fiquei ali bem frustrada, assim. Parecia que eu não estava vivendo aquilo que eu queria viver, né? Então, foi uma desconstrução. E tu tinha alguma referência, Carol, assim, tipo, falar, não, acho que é possível porque tem uma pessoa que eu conheço que faz isso aqui. Eu tinha referência só minha psicóloga, na época, que dizia assim, não, Carol, vai dar certo, tenho aqui minha agenda lotada. Depois de 5, 10 anos de carreira, tu vai chegar lá, né? Então eu ficava, tá bom, né? Eu tenho aqui passando o tempo para esperar os 5, 10 anos. Então eu tinha aquela esperança, mas eu não tinha conhecimento para colocar aquilo em prática. Tá, vamos chegar na hora que a coisa vira, mas vamos ouvir para as meninas como é que foi esse último ano para você. O meu foi bem contrário da Carol. É? Eu, no sentido ela falou que já tinha uma mente empreendedora, né? No meu caso, eu tinha 0. Nunca tinha pensado em empreender. Minha família não é uma família de empreendedores, assim. Então, eu tinha muito essa mente. Assim, eu entrei na faculdade pensando em atender. Mas ao longo da faculdade era tanta coisa que me falavam sobre os atendimentos, né? Como que era clinicar, que eu falei, nossa, eu não quero isso mais. O que você ouvia, assim, da clínica? Exatamente isso, de que ia demorar 10 anos pra fazer o seu nome. Esse número de 10 anos, Tem. Deve ser baseado em alguma métrica real, porque acho que era isso mesmo que antigamente dava pra fazer só nesse tempo. Isso, e aí era muito isso, então daqui 10 anos você vai conseguir fazer seu nome, vai conseguir cobrar um valor maior. Então tinha isso, né, de além de começar e não conseguir ter uma agenda cheia,
também vai ter que cobrar muito pouquinho pra conseguir ter algum tipo de paciente ali, né? Meu Deus. Então eu fui olhando pra aquilo e falei, não quero isso, né? Demorar 10 Não, dá medo por causa da instabilidade, dá medo que vai demorar muito e a gente fala, vou ter que ter outro plano, então, até essa década chegar, né? Isso. Aí meu plano era ir pra área de RH. Sim. Que é a que a gente vê que dá algum dinheiro, né? E que na verdade nem dá tanto assim, né? Pelo menos não no início. E ainda mais na cidade de interior, assim, né? Até em São Paulo, se a gente for ver as vagas, claro, numa multinacional, dependendo, já dá um tempo, até eu vejo vagas, sei lá, dá pra ganhar só 5 mil, 6 mil, mas não é a maioria não, assim, nas cidades menores, CLT, RH, é coisa de 2.500 no máximo, uma coisa assim, não é uma renda assim tão expressiva, né? A questão é que aquilo, né, que não vai depender de você, né? Então, Isso. aí Você vai ter aquele dinheirinho no final do mês. uma garantia, Sim. né? E aí a gente com esse medo de estabilidade vai pelo pouco, mas pelo garantido. Isso. Mas fica com aquele medo. Eu que já não tinha essa mente empreendedora, achei que era o único caminho possível, né? Aham. E aí formei e veio a pandemia, né? Eu formei no final de 2019, veio a pandemia. Aí um monte de processo seletivo foi cancelado ou foi adiado. Também pensava no concurso público, mas também foi um monte adiado. Aí foi um momento de muita ansiedade, assim, o que eu vou fazer? Eu falei, vou começar a Um atender. diploma na mão, 5 anos estudando. Você fez faculdade Isso. particular ou foi pública? Foi pública. Foi pública, pelo menos. Mas também tem muito mais essa mentalidade, eu acho, do Bem mais do do social. concurso de também, concurso. de área acadêmica, que eu também não Isso. queria muito, né, seguir mestrado e tal. E aí, formei na pandemia, falei, vou começar a atender como um extra ali, né, online. Nunca tinha pensado sobre atender online na minha vida. Aí eu falei, já que agora tá atendendo por conta da pandemia, eu vou me arriscar. E aí foi quando eu conheci o Psi do Futuro. Gente, que legal. Foi então no ano passado, início do ano, nessa Não, nem foi no início, Foi mais pra frente? do meio pro final do ano. Bárbara, vamos para esse chegar segundo lá. capítulo da história, mas muito bom saber disso. E Karina, também formando no início da pandemia ali, como é que foi a tua experiência de faculdade, de mentalidade? A minha experiência é um pouquinho parecida com a da Bárbara. Eu me formei em julho, né, de 2020, só que na minha família ninguém é empreendedor. Meus pais eram 2 funcionários públicos, minha irmã de RH, meu irmão advogado. Falei, gente, o que eu tô fazendo, né? Mas enfim. Preciso de um empreguinho, né? Exato. Aí, quando eu tava na faculdade, eu ouvi a faculdade inteira. Eu entrei começando querendo atender, aí ao longo fui ouvindo meus professores. Não, porque se vocês forem pra clínica, vocês vão morrer de fome. Se prepara pra ser professora de faculdade e atender. Assim mesmo. Sim. É muito triste Eu isso, né? Nossa, e desencorajava muita gente. Aí eu fui perdendo a vontade. Aí veio a nossa professora de organizacional, que aí começou a falar de RH, aí começou a falar de estabilidade. Eu via minha irmã, que era de RH. Falei, cara, o único jeito que eu tenho é ir pra RH pra eu ter uma A estabilidade. tua irmã é psicóloga ou não? Minha irmã é psicóloga. É psicóloga e trabalha no RH. E tem um Sim. salário legal, assim? Tem. Ela foi crescendo dentro Foi do RH, crescendo né? dentro do RH, O que legal. ela queria mesmo era RH. Tá. E aí eu fui perdendo a vontade, né, de clinicar. E aí, quando eu me formei, foi em julho do ano passado. E aí a gente já tava na pandemia. Só que eu fiz o meu TCC. E eu fiz o meu TCC sobre estudo de caso. E aí me deu vontade de atender de novo, me deu uma saudade. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso depois de ter ouvido que eu vou passar fome, que eu vou ter 10 anos pra ter cliente? O que eu vou fazer no meio da pandemia? É. Aí eu tinha acabado de ser mandada embora do meu estágio de 1 ano de RH também. E só que foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi um impulso. Às vezes é aquele empurrão que a gente precisa pra ver Exato. outros caminhos, né? Exato. Eu fiquei super chateada, mas depois eu pensei, cara, já tô com saudade de atender, essa mentalidade não dá mais pra mim. Vou fazer meu Instagram. Aí fiz o meu Instagram, falei com a minha irmã. Aí comecei, aí foi que eu conheci você. A gente, né? Ah, não, foi nesse Não, momento. foi nesse momento. Eu fiz o meu Instagram em julho, conheci E não você foi em julho que agosto. Você fez o curso também? Não, foi em agosto. Ah, em agosto, tá. Eu tive um mês aí de desespero caótico no Instagram. Aí eu conheci você, comecei a ver, caraca, uma psicóloga que atende online, gente. Como assim? Atendimento online não é frio. Como os professores diziam, não é errado. Nossa, e aí começou toda a história, depois dessa Caramba. jornada. Tá, e é legal a gente falar isso, assim, que não faz muito tempo, e a gente pode ver pessoas que se formaram no ano passado, que saíram com a mesma mentalidade, ouviram as mesmas coisas, a Carol que formou há 5 anos ouviu as mesmas coisas, eu há 3 anos ouvi as mesmas coisas, eu fui faculdade federal, fui federal também, vocês particular. Então, federal e particular estão minadas por esse mesmo. Eu não sei o que acontece, assim, pelo menos olhando para os meus professores que me falavam essas coisas, a maioria tinha tentado fazer atender, e aí eles acabaram fazendo concurso e nenhum deles atendia mais. Então, parece que é um discurso muito que a gente reproduz de coisas que a gente ouviu, mas que não necessariamente viveu na prática, assim, né? Não sei. Exatamente.
E falando sobre essa coisa de referência de pessoas que conseguiram prosperar, que eu acho que é o que muda a nossa mentalidade, é o que mudou a mentalidade de vocês, talvez, a hora que vocês me